Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje estudaremos sobre a tentação de Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu gostei, pois isso nos ajuda muito. Vamos ao estudo. Jesus tentado no deserto. Na narrativa de Marcos sobre a tentação de Jesus, destaca-se que o Espírito impeliu Jesus para o deserto, sublinhando as ações de Jesus na narrativa do Evangelho. Por outro lado, Mateus e Lucas afirmam que o Espírito conduziu e levou Jesus. Ambos os evangelhos registram o diálogo de Jesus com o diabo, embora a ordem das tentações seja diferente. A ordem em Mateus pode refletir a sequência cronológica, enquanto a versão de Lucas pode representar uma jornada geográfica, movendo-se de um local tradicional para outro entre as tentações. Tanto Mateus quanto Marcos observam que os anjos vieram e o serviram após a conclusão do confronto com Satanás. A menção a feras, Marcos 1,13, pode aludir à restauração da natureza caída do Messias. As peregrinações no deserto. A história anterior de salvação fornece um pano de fundo para a provação de Jesus no deserto. Os paralelos entre a tentação de Jesus e as peregrinações dos filhos de Israel no deserto após o êxodo são notáveis e explicam por que Jesus foi conduzido ao deserto por 40 dias antes de iniciar seu ministério, enquanto os israelitas passaram 40 anos no deserto antes de entrar na terra prometida. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, teu Deus, te guiou no deserto nesses 40 anos, para te humilhar, para te testar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Deuteronômio 8, 2 e 3. Jesus saiu vitorioso do teste, ao contrário de Israel. Aqui, ele cumpre a tipologia de Israel no deserto, estabelecida por Mateus com a citação, do Egito chamei o meu filho, Mateus 2,15. Embora Satanás seja o agente das tentações, Deus as utilizou para provar seu povo e, posteriormente, Jesus. O verbo peirazo significa tentar, mas também tem o sentido positivo de provar, testar o caráter da pessoa. Note também o paralelo entre o maná e as pedras transformadas em pão. Embora os comentaristas destaquem as diferenças entre as tentações, como a tentação de transformar pedras em pães testando fisicamente, a tentação de lançar-se do alto do templo testando o conceito do ministério messiânico e a tentação de adorar o diabo testando sua fidelidade espiritual a Deus, todas tinham uma meta crucial: distrair Jesus de sua relação com Deus ou interrompê-la. As sugestões do diabo, involuntariamente, foram úteis para a causa do reino. A resolução de Jesus em seguir a Deus foi fortalecida no calor da tentação, a verdadeira natureza de seu ministério messiânico foi esclarecida, e a primazia de sua relação com o Pai foi mantida e dada atenção indivisa. A primeira tentação. Após 40 dias e 40 noites de jejum, Jesus encontrava-se desesperadamente faminto, seu corpo ansiava por comida, era uma questão de sobrevivência. O tentador então sugeriu: se és o Filho de Deus, ordena que estas pedras se tornem pães. Essa sentença em grego é uma oração condicional de primeira classe, indicando que o conteúdo da conjunção se é admitido como verdadeiro pelo falante. Assim, as palavras do tentador têm a seguinte significação: visto que és o Filho de Deus. O diabo estava sugerindo que, como Jesus era o Messias, não haveria problema em realizar o milagre para se alimentar. O objetivo dessa primeira tentação não era tanto fazer Jesus duvidar de sua relação com o Pai quanto rompê-la. Algumas pessoas erroneamente pensam que teria sido o pecado Jesus suprir miraculosamente suas próprias necessidades. Não é o caso, considerando que mais tarde Jesus multiplicou pães e peixes milagrosamente. Deus fez o alimento, e o alimento é bom.
Deus fez o estômago e o instinto de enchê-lo. A cosmovisão cristã não nega a bondade das coisas materiais, mas o cristão não vive apenas para esta vida. C. S. Lewis, indiscutivelmente o maior escritor cristão do século XX, lança luz sobre o assunto em sua obra Cartas do Diabo ao seu Aprendiz. Nela, Screwtape, um tentador veterano, instrui um tentador principiante, Wormwood, na arte duvidosa da tentação. Nunca esqueça que quando estamos lidando com algum prazer em sua forma saudável, normal e satisfatória, estamos, de certo modo, no campo do inimigo, Deus. Sei que já ganhamos muitas almas pelo prazer. Mesmo assim, é invenção dele, não nossa. Ele fez os prazeres. Até hoje todas as nossas pesquisas não nos capacitaram a produzir sequer um. Tudo o que podemos fazer é incentivar os seres humanos a tomar os mesmos prazeres que nosso inimigo produziu, em ocasiões, ou modo, ou grau que ele proibiu. A sugestão de transformar pedras em pães era uma tentação não porque comer seja inerentemente mal, mas porque Jesus estava no deserto para algo mais significativo, ouvir Deus. O Espírito Santo o enviou para esclarecer a verdadeira natureza de seu Messiado e prepará-lo para o ministério futuro. Quebrar o jejum teria desviado Jesus da tarefa para a qual o Espírito Santo o conduziu. É crucial entender que Jesus venceu a tentação discernindo a diferença entre simplesmente comer, algo geralmente considerado bom, e jejuar, que era o melhor para a ocasião, de acordo com a vontade de Deus. Sua escolha reflete a sabedoria dos atletas que se abstêm de prazeres temporários para atingir suas metas. Jesus, ao escutar atentamente as palavras de Deus, demonstra que não basta escolher algo bom, é preciso escolher o melhor de Deus. As palavras "está escrito" usadas por Jesus em resposta às tentações ressaltam a importância da obediência baseada na relação com Deus. O contexto em Deuteronômio 8:3 enfatiza a prova e o teste dos israelitas, ensinando-lhes a não confiar em seu próprio poder, mas a confiar e obedecer a Deus. Obediência implica relação, sendo a chave para compreender as demais tentações que Jesus enfrentou. Na segunda tentação, a dúvida de Satanás sobre a divindade de Jesus é evidente nas palavras "Se tu és o Filho de Deus", expressando uma oração condicional de primeira classe que sugere uma presunção de que Jesus é, de fato, o Filho de Deus. A proposta de saltar do ponto mais alto do templo visava identificar Jesus como um líder sobrenatural, o que poderia incitar uma rebelião contra os opressores romanos. A tentação de Jesus não terminou no deserto, como indicado por Lucas 4:13, persistindo em eventos posteriores, como na oração de Jesus no Getsêmani. Sua vitória não se baseava apenas na memorização mecânica das Escrituras, pois até Satanás podia citá-las. O conhecimento intelectual não foi suficiente, foi a relação viva de Jesus com o Pai que revelou o plano divino. A prática de citar as Escrituras sem uma relação autêntica com Deus é ineficaz. Jesus não utilizou a palavra como um feitiço, mas como expressão de uma relação íntima. Aplicar a palavra de Deus requer uma compreensão profunda de sua vontade, obtida por meio de um relacionamento constante e próximo com Ele. Na terceira tentação, Satanás leva Jesus a uma montanha alta, revelando todos os reinos do mundo e oferecendo-lhe autoridade sobre eles em troca de adoração. A tentação reside na proposta de cumprir a profecia sobre o domínio global dos descendentes de Davi, mas por meio da adoração a Satanás. Jesus rejeita firmemente, citando novamente as Escrituras e reafirmando a prioridade de adorar exclusivamente a Deus. Sua vitória não se baseou apenas na citação da palavra, mas na preservação de sua relação íntima com o Pai, escolhendo não comprometer essa conexão. Ao enfrentar diretamente o diabo e ordenar sua retirada, Jesus adota uma abordagem diferente da tradição de debates prolongados com forças demoníacas durante a oração.
Sua rejeição das tentações não foi apenas uma resistência a objetivos específicos, mas uma preocupação com seu estilo de vida centrado na comunhão eterna com o Pai. A identificação de Jesus com a humanidade é evidente ao suportar essas tentações, revelando-se totalmente Deus e totalmente homem, capaz de sofrer e resistir genuinamente, mesmo sendo inocente. Sua experiência reflete a realidade das tentações humanas, proporcionando uma conexão significativa com a humanidade. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo estudo que será o começo do ministério de Jesus.